Oi, minha gente, eu já estava com saudade de vocês. Afinal, já faz mais de um mês que a gente gravou o último vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma história da época de Cristo, dos tempos de Jesus Cristo. Mas já aviso desde já que não tem nada a ver com religião. E é uma coisa simples, uma história assim, uma curiosidade, uma história bem profana até. É um caos, praticamente, que naquela época que Jesus contava, as parábolas que ele contava, nada mais era do que praticamente o tipo de caos que a gente ouve hoje em dia, só que um pouco mais de lição de moral, que é o que ele gostava de passar, as lições que ele queria para as pessoas, né? Ensinar aquilo que ele queria. De repente, vocês podem olhar aqui, mas que estranho, hein? Eu gravando esse vídeo sobre Jesus dentro de um cenário de cemitério. Mas se a gente analisar bem, Jesus é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. E a vida tem a ver com isso. E ele nos ensinou que a vida não acaba aqui, mas que continua, né? Nos céus. E essa é a mensagem que eu sempre quis dizer. Essa história que eu vou contar hoje, eu achei ela jogada fora, dentro de uma caçamba. Eu gosto muito de garimpar coisas assim que eu acho interessantes, jogadas fora, descartadas. E essa história, quando eu descobri ela, mais tarde, eu acabei descobrindo que ela era de um autor sul-mineiro da cidade de Alfenas, e ele escreveu um livro que se chamava Quero Dizer, Quero Falar, Quero Contar. Esse autor, ele era líder nos treinamentos de liderança cristã, quando se reuniam casais e às vezes o assunto ficava meio maçante, então às vezes para quebrar o gelo, ele contava essa história para eles e o pessoal achava interessante. E essa história também, o meu pai adorava muito e queria sempre que eu contasse essas histórias quando a gente se reunia para rezar aqui em casa. E o interessante é que aos domingos, quando aparecia o pessoal da Testemunhas de Jeová aqui em casa, eu sempre contava essa história para eles também, com cuidado de não chamar eles de santo, né, coisa assim, pessoal mais normal assim. E eles adoravam essa história também. Então, vamos à história, mas antes, nada melhor que a gente começar se lembrando de o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus conta as boas novas que Jesus é o Salvador prometido, aquele através do qual Deus irá cumprir as promessas que fez para seu povo no Velho Testamento. As boas novas são não só para o povo judeu, entre os quais Jesus nasceu e viveu, mas para o mundo todo. De certa feita, Jesus estava na cidade de Cafarnaum e precisava ir até Tiberíades, mas parou em Cafarnaum para dormir na casa da sogra de São Pedro. E como a viagem ia ser longa, questão de 6 horas a pé, ele pediu que a sogra de São Pedro fizesse para eles uma matula. Ela foi lá no quintal, escolheu um frango bem gordo, matou aquele frango, cozinhou e fez um frango muito gostoso, assado para eles. Dormiram, conversaram bastante, teve uma noite agradável. No outro dia, acordaram de manhã. Pedro pegou aquele frango assado que estava no forno, colocou dentro de uma mucuta, até ele chamava isso de matula, essa merenda. E saíram os dois. Jesus na frente, andando mais à frente, e Pedro um pouco atrás. E Pedro é como se fosse o guarda-costas de Jesus, né? E foram caminhando, saíram às 6 horas da manhã.
E foram conversando pelo caminho, conversa vai, conversa vem. Naquele meio tempo, Pedro sentiu fome. Disfarçadamente, ele enfiou a mão dentro do embornal, eram umas 8 horas mais ou menos isso. Ele enfiou a mão dentro do embornal, torceu uma das coxas, com cuidado para que Jesus não visse, que Jesus estava indo mais adiante, e comeu aquele frango. Quer dizer, devorou, né, aquela coxa o mais rápido que pôde. E aí, continuaram, e ali não pararam, né, eles andando. E foram indo, e Jesus conversando com ele contando alguma coisa, novidade daqui, dali, coisa que estava acontecendo ali em Cafarnaum. Eles foram calculando mais ou menos o que eles teriam que fazer em Tiberíades, né? Tinha bem coisa para fazer em Tiberíades. E foram andando e foram caminhando, até que, mais ou menos, lá pelas 10 horas, Jesus avistou, à margem do lago de Tiberíades, uma árvore frondosa, um carvalho muito lindo, com uma sombra muito gostosa. Virou para Pedro e falou: Pedro, vamos parar aqui para a gente lanchar, fazer nossa merenda? Passa aí a mucuta, vamos comer a matula que a tua sogra preparou. E aí, antes de mais nada, se ajoelharam, Jesus abençoou aquele alimento, agradecendo a Deus por ter aquela merenda, né, tão gostosa. E na hora que ele foi abrir a mucuta, ele olhou, achou aquele estranho, olhou para Pedro assim com o rabo dos olhos. Falou: Pedro, não está meio estranho não? Esse frango aqui não está faltando uma coxa não? Aí Pedro falou: mestre, o senhor não sabia, aqui nessa região da Judéia, os frangos têm uma perna só. Jesus falou: ah, tá. Mais ou menos calculou o que poderia ter acontecido, né? Comeram aquela matula, que estava uma delícia, conversaram um pouco, descansaram mais um pouco por ali, e agradeceram, né, aquele alimento, e retornaram à caminhada. E foram indo, o dia estava muito lindo, céu azulzinho, pássaros voando ao redor, não tinha quase ninguém pela estrada, o vento abanando as árvores, né? E de repente foram indo, até que quando deu mais ou menos meio-dia, chegaram em Tiberíades. Antes, porém, de chegar a Tiberíades, para cá um pouco da muralha, tinha uma mureta. Em cima dessa mureta tinha diversas aves, galinha, frango, galo, todos dormindo, porque ao meio-dia eles têm esse costume. Se você é da roça, você já esteve lá, você deve saber disso, que as galinhas dormem ao meio-dia. E quando elas dormem, elas têm um costume, elas colocam uma das pernas debaixo da asa. E não sei como se equilibram, mas eles fazem sempre assim. Pedro, que era pescador, era mentiroso e não dava muito braço a torcer, virou para Jesus e falou: aí, mestre, não falei para o senhor que aqui as galinhas têm só uma perna? Jesus olhou para ele com o rabo dos olhos, olhou para as galinhas, bateu palma e falou: shit, shit! E as galinhas saíram correndo todas com 2 pernas. Pedro olhou para ele, sem se assustar, mas sorrindo bastante, e falou: oh, homem danado para fazer milagre, hein? E essa é a história, minha gente, do livro Quero Dizer, Quero Falar, Quero Contar, que esse autor de Alfenas contou pra gente. Peço que vocês deem um like e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.